Olá pessoal, sejam bem-vindos. Para o vídeo de hoje eu vou tentar explicar um pouquinho o que é o Hamas e como esse movimento ou esse grupo terrorista surgiu ali na região da Palestina, e a gente vai tentar a partir disso compreender um pouco esse conflito Israel-Palestina ou Israel-Hamas. Né? Esse não vai ser um vídeo único, eu vou tentar fazer outros trazendo mais explicações, até porque as questões ali relacionadas aos conflitos no Oriente Médio, elas são bem complexas e não são únicas, então dá pra gente dizer que são vários aspectos geopolíticos, relacionando não só o aspecto político, mas territorial e também religioso, né? Esse conflito ele tem um pouco de tudo isso. Então, bora lá comigo, cola aí que eu vou tentar explicar um pouco dessa questão. O Hamas, só para vocês terem uma ideia, ele é o maior dos muitos grupos militantes que existem ali na Palestina. Então, dá para a gente entender que não é o único grupo, né, dentro do Oriente Médio, que pode se enquadrar como um movimento político, mas também pode ser considerado um movimento aí terrorista, digamos assim. O Hamas ele controla uma região pequenininha ali próximo do Estado de Israel, tá, no Oriente Médio, e desde 2007 ele prega a destruição do Estado de Israel. Tá? Eu vou fazer um vídeo específico sobre a faixa de Gaza, né, mas eu vou tentar falar um pouquinho, né, do que é a faixa de Gaza. Tá? No centro, aí, digamos assim, do mais recente conflito entre o Hamas e Israel, fica a faixa de Gaza, que é uma região palestina ali localizada em um estreito pedaço de terra que fica ali na costa oeste do território de Israel. Tá? Fica ali mais ou menos na fronteira com o Egito e é banhado esse território pelo Mar Mediterrâneo. É uma área bem pequena, para você ter uma ideia, tem aproximadamente 41 km de comprimento por 10 de largura. Tá? Para você ter uma ideia, é menor do que a cidade de São Paulo e também menor do que o Rio de Janeiro também. Estou falando da cidade, não estou falando da metrópole paulista. Tá? O Hamas ele foi fundado em 1987, durante o início da chamada Primeira Intifada, né, na Palestina. Esse movimento foi um levante contra a ocupação israelense numa outra região ali do Oriente Médio, que é a Cisjordânia e também da faixa de Gaza. Tá? O Hamas, dá pra gente dizer hoje que ele é uma organização nacionalista, porque eles visam criar aí um país para chamar de seu, digamos assim. Do ponto de vista religioso, é um movimento islâmico que surge ali na Palestina, lá na década de 1980, e tem como foco principal a luta contra Israel. Do ponto de vista religioso, essa região ali é foco de 3 religiões, as 3 maiores religiões do mundo, que são o islamismo, o cristianismo e também o judaísmo. Lembrando que Israel é um estado judeu. Tá? Essa organização ela tem um braço armado, ela tem um braço que é político e ela possui também cadeiras ali no legislativo palestino desde 2006. E também dá para dizer que tem um braço social, tá? Porque também realiza trabalhos sociais. Inclusive, lá no início da sua criação, a Hamas era considerada uma instituição mais social, com foco ali em ajuda para a população palestina. O Hamas hoje ele é considerado por Israel, pelos Estados Unidos e pela União Europeia, em sua grande maioria, como uma organização terrorista. Mas a ONU não considera o Hamas ainda, né, como um movimento terrorista. O Brasil ele reconhece aquilo que a ONU reconhece. Se a ONU não reconhece o Hamas como um grupo terrorista, o Brasil também não reconhece. Então vamos tomar cuidado nessa questão aqui de posicionamento do Brasil quanto a isso. Tem muita notícia sendo colocada a esmo aí, né? E uma galera se posicionando muitas vezes de maneira errada com relação a Hamas, com relação a Israel. É preciso conhecer muito bem essa questão geopolítica, social e religiosa para poder definir uma posição de que lado vai ficar. E se você quiser saber, tem que se aprofundar muito mais. Esse vídeo aqui ele é mais superficial para tentar trazer um conhecimento sobre essas questões. Né? Então o Brasil ele ainda não... digamos assim, não que não tenha se posicionado, mas ele tem mantido uma visão mais neutra quanto a isso, até porque ele reconhece aquilo que a ONU reconhece. A ONU, em algumas questões, considera o Hamas como um grupo, inclusive, filantrópico.
né, porque, de certa forma, ele lá no seu cerne de desenvolvimento, ele foi criado com uma ideia, né, mais social também. Hoje, o Hamas, dá para a gente dizer que ele é entendido como uma organização nacionalista, porque quer criar um Estado palestino, tá? Ele é islamista, porque a totalidade dos indivíduos que fazem parte desse grupo são islâmicos, e do ponto de vista de localização fica na faixa de Gaza, isso desde a década de 80, quando o Hamas surgiu. O termo Hamas ele é oriundo, né, do seguinte: Harakat al-Muqawamat al-Islamiyah. Tá? Não sei se a pronúncia está correta, basicamente significa movimento de resistência islâmica. Tá? O que é esse movimento de resistência islâmica? É uma organização das mais ativas do mundo, né, e que envolve a Palestina. Lembrando que esses territórios aqui que a gente está falando, Israel, Palestina, para esses grupos populacionais, eu vou chamar de grupos populacionais, ou para esse grupo específico que é o Hamas, é um território, digamos assim, sagrado. O Hamas ele surge como eu falei antes, como uma instituição, como uma organização de orientação sunita. Então a gente tem dentro do islamismo os sunitas e os xiitas. Então o Hamas especificamente ele é sunita e atualmente ele possui diferentes formas de atuação na faixa de Gaza. Tá? Então ele tem o contexto social, como eu mencionei, então ele apresenta um serviço social que procura dar apoio para os palestinos em necessidades, ele tem um braço político que governa a faixa de Gaza e ele também possui um braço armado que realiza ações militares contra Israel. Vale lembrar, né, que esse braço armado ele quer a eliminação do Estado de Israel, por isso deste ataque. Não considera-se a existência de um Estado judeu em um território islâmico, digamos assim. Algumas nações como Israel, Estados Unidos, a União Europeia, como eu mencionei, consideram o Hamas como uma organização terrorista, mas algumas outras nações, como a Rússia, por exemplo, e o próprio Egito, não entendem o Hamas como uma instituição terrorista. O próprio Brasil, de certa forma, não reconhece o Hamas ainda, né? Vale lembrar que é ainda como uma instituição terrorista. Além disso, muitos analistas internacionais eles denunciam a forma autoritária pela qual o Hamas governa a faixa de Gaza. Então eles apontam perseguição para opositores políticos e também para outros grupos populacionais que não seguem aquilo que eles pregam. Né? Então, quando se fala de terrorismo, a gente fala disso também. A questão das perseguições, a população, até mesmo a pressão sobre a população palestina leva a se considerar aí o Hamas como uma instituição terrorista. Mas vamos falar do surgimento. Agora eu vou citar algumas etapas do surgimento aí do Hamas. O Hamas ele vem lá da criação da chamada Irmandade Muçulmana no Egito. Isso lá em 1928. O que é essa Irmandade Muçulmana? Essa Irmandade Muçulmana ela surge, né, da preocupação de um indivíduo chamado Hassan al-Banna com a crescente secularização das sociedades islâmicas. O que é essa secularização? Dá para a gente colocar como uma alteração cultural. Com a vinda de outros povos, há uma mudança no contexto cultural dos islâmicos. Então, eles acreditam o seguinte, que as sociedades islâmicas elas deveriam passar aí por reformas profundas para reforçar a importância dos valores islâmicos. E aí eu estou falando de cultura e também estou falando de religião. Né? Então, eles querem, de certa forma, expandir e talvez até mesmo impor os costumes, a questão cultural islâmica dentro dessa região. Assim, o al-Banna, quando ele cria, né, digamos assim, a Irmandade Muçulmana, ele, dentro desse contexto, ele tenta ou deseja, pelo menos, aplicar os valores do islamismo ao mundo moderno, iniciando uma reforma, primeiro, no Egito, tá? Mas depois passa para outras localidades, para outras regiões, né, para outros países muçulmanos também. Um dos objetivos da Irmandade Muçulmana era de garantir aí que os países muçulmanos, né, governados, né, seguissem a Sharia, que, digamos assim, é a lei islâmica, que estabelece uma série de normas ali para a vida dos fiéis.
Tá? É como se fosse um documento que dá todas as regras de como os povos islâmicos têm que viver. Isso, em resumo, é a Sharia. Eu posso fazer um vídeo, inclusive, sobre ela específico, só deixar nos comentários. No final da década de 1930, a Irmandade Muçulmana ela já era uma força, digamos assim, política dentro do Egito, já inclusive participando das leis, né, da criação das leis. Já em 1940, ela chega oficialmente lá na Palestina, introduzida por um indivíduo chamado Hassan Youssef, né, que tem o mesmo objetivo, né, do Al-Banna, o mesmo objetivo da Irmandade Muçulmana, que é promover a islamização da sociedade. Né? A Palestina, assim como o Egito, sofre com a Irmandade Muçulmana, digamos assim, essa pressão. Né? E a Irmandade Muçulmana ela realiza uma série de trabalhos sociais, investindo na construção de escolas, hospitais, por exemplo. Por isso que dá para a gente dizer que o Hamas ele vai surgir como uma instituição social lá no seu início. E por que investir em educação? Porque é através da educação que você vai passar essas regras, né, esses comportamentos ali que são estabelecidos. Né? E aí, claro, aquela questão da humanização, educação, saúde, faz com que a população palestina se aproxime mais desse grupo e veja esse grupo como, digamos assim, algo bom naquele momento. A partir de 1967, quando Israel ocupou ali uma outra região ali chamada Cisjordânia e também a faixa de Gaza, uma série de ideais mais radicais começou a ganhar força, né, na Irmandade Muçulmana, né, que estabelece-se então nesse momento como uma forma de resistência ao crescimento de Israel. Como a Irmandade Muçulmana tinha ganhado mais espaço, a ideia de construção de uma sociedade mais islamizada passaria por um outro processo chamado de jihad, que é a chamada Guerra Santa. Essa Guerra Santa basicamente é um movimento também que visa expandir o islamismo, né, e a tomada dos territórios, né, para os povos muçulmanos. A década de 1960 ela passa por um processo de fortalecimento dos movimentos de resistência na Palestina contra a ocupação do território de Israel. Já em 1964 a gente vai ter o surgimento da OLP, que é a Organização de Libertação da Palestina, sob a liderança de Mahmoud Abbas, um outro indivíduo que também tem esses ideais de expansão islâmica nesse território. Esse grupo não tinha tanto digamos assim, de influência da OLP, mas, né, ele possuía orientações socialistas e atuava por meio de táticas de guerrilha. Tá? Esse grupo dá para dizer que ele era considerado secular, ele não seguia tanto os ideais da OLP, mas tem como característica também o crescimento, né, do islamismo nesse território. Em 1980, a resistência palestina era liderada pela OLP. Havia um desejo ali do governo israelense de dividir a resistência palestina, tá? Financiando um movimento que pudesse contrapor a OLP. Tá? Esse movimento foi a Irmandade Muçulmana, uma vez que os israelenses esperavam que ela se mantivesse mais ligada às causas sociais e religiosas. Ainda em 1980, uma mudança ideológica aconteceu, né, entre os membros da Irmandade Muçulmana na Palestina, levando eles a decidir-se aí por um envolvimento maior aí na política. Né? No final de 1987, nós vamos ter a primeira intifada. O que foi essa intifada? Foi um movimento, quase que um movimento de guerrilha, digamos assim, que foi decisivo para que o Hamas surgisse enquanto organização. Né? A primeira intifada, ela também é conhecida como a revolta digamos assim, a revolta das pedras, que foi um movimento popular palestino contra a ocupação israelense dos territórios palestinos, que durou de 1987 até 1993. Quais eram os objetivos dessa primeira intifada? Primeiro, acabar com a ocupação israelense nos territórios palestinos, porque Israel foi expandindo e tomando esses territórios, deixando os palestinos nessa pequena faixa de terra que é a faixa de Gaza. Um outro objetivo era reconhecer o direito do povo palestino e a sua autodeterminação, criar o seu próprio território, dar aí condições para que esse povo palestino pudesse viver aí, digamos assim, mais tranquilamente. E, obviamente, o objetivo principal, que inclusive é o objetivo do Hamas hoje, que é estabelecer um Estado palestino independente.
Em 14 de dezembro de 1987 foi emitido um comunicado conhecido como Estatuto do Hamas, e nesse documento se estabeleceu a posição direta aí do Hamas perante a existência do Estado de Israel e os crescentes assentamentos, tá, israelenses em territórios palestinos. E a partir desse documento, a partir desse momento, o Hamas se torna ainda mais intransigente. Inclusive, o Estatuto do Hamas ele mencionava o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. O movimento de resistência islâmica ele sustenta que a Palestina é um território de Waqf, que significa legado hereditário, para todas as gerações muçulmanas, até o dia da ressurreição. Tá? Ninguém pode negligenciar essa terra, nem mesmo uma parte dela, nem abandoná-la, ou o direito de fazê-lo. Nenhum rei ou presidente tem esse direito. Nem tampouco todos os reis ou presidentes juntos, nenhuma organização ou todas as organizações juntas, sejam elas palestinas ou árabes, têm o direito de fazê-lo, porque a Palestina é território hereditário, território Waqf, dado para todas as gerações muçulmanas até o dia da ressurreição. Então essa é a afirmação, né, do Hamas, que a Palestina é território dos muçulmanos. Tá? Vale lembrar que boa parte desses territórios da Palestina foi tomada pelo Estado de Israel. Por isso esse movimento de resistência. Qual que foi a posição de Israel perante, né, esse documento, essa afirmação do Hamas? Israel disse o seguinte: Israel existirá e continuará existindo até que o Islã o faça desaparecer, como fez desaparecer a todos aqueles que existiram anteriormente a ele. Então a posição de Israel é a seguinte: a gente só vai sair daqui, a gente só vai deixar de existir quando o movimento islâmico fizer Israel desistir. Dos vários conflitos que aconteceram, Israel até esse momento saiu vencedor em todos. Desde o primeiro momento, lá em 1948, do movimento de independência de Israel até hoje, Israel saiu vitorioso. Muitas perdas humanas, obviamente, mas até esse momento Israel é resistente e só vai deixar de existir, segundo os próprios israelenses, quando os movimentos islâmicos o fizerem desaparecer. Né? O surgimento do Hamas, então, dá para a gente dizer que fez com que Israel rivalizasse, inclusive, com outras organizações que lutavam pela causa da Palestina. Né? Como, por exemplo, a gente pode citar o Fatah, no Líbano, por exemplo, que é um outro movimento, grupo terrorista, dá para dizer assim também, que existem, né, no interior dentro da Organização de Libertação Palestina. Um dos principais nomes do Hamas nesse período foi o Sheikh Ahmed Yassin, né, que defendia que o Hamas tinha como propósito garantir a libertação ali da Palestina, né, e tornar um Estado Islâmico independente e uma região. Né? Então os palestinos querem a efetivação do seu território. O Hamas ele se coloca como a principal organização que atuava por meio de armas e luta contra a ocupação palestina. A atuação militar do Hamas, inclusive contra Israel, se deu a partir da primeira intifada. Né? E os protestos populares de palestinos contra Israel em 1987 também foram um momento importante para a efetivação do Hamas. Vale lembrar que o Hamas, ele, digamos assim, foi criado como uma instituição para controle da Palestina, né, da população palestina, e que se volta contra o próprio Estado de Israel, que lá no início, digamos assim, auxiliou na criação do próprio Hamas. Né? Dá para a gente dizer, então, que do lado palestino nós temos esta instituição chamada Hamas, que quer a eliminação do Estado de Israel e a dominação de um Estado islâmico, a criação de um Estado independente islâmico. Infelizmente, isso passa muito pelo aspecto político. E quem sofre é o aspecto humano. Né? Muitas pessoas estão pagando o preço por essa briga que é territorial, que é religiosa, que é política, mas que tem como, digamos assim, efeito principal a condenação de milhares de pessoas que muitas vezes nada tem a ver com isso. Né? Então o Hamas é esse movimento que para muitos pode ser considerado terrorista,
para outros não. Você, a partir dessa contextualização histórica, pode criar aí o seu lado, né? E achar aí o que é melhor, né? Ficar do lado do Hamas ou de Israel. Vale lembrar que se você está longe desse evento que está acontecendo, isso é muito bom, porque não deve ser nada bom estar aí no meio desse conflito. Crianças, idosos, mulheres morrendo sem ter aí o mínimo de condição de poder se proteger, né? Então, segue a sequência de vídeos, vou fazer outros, falando de outros aspectos. Deixe seu like, se inscreva e vamos junto nessa. Esperar que esse conflito se encerre logo. Valeu, falou.